amores! Tudo bem? Espero que vocês aí do outro lado estejam muito bem. Porque hoje, na nossa aula, nós veremos um pouquinho dos conteúdos vistos na nossa aula de português. E para isso, a tia Silva preparou algumas atividades, que eu enviei para vocês aí na casa de vocês, a quais eu farei um breve resumo, um comentário sobre tudo isso que vocês irão fazer aí na casa de vocês. Então, peguem as folhinhas e acompanhem junto com a tia Silvia a revisão de português da nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos dar início à nossa revisão de hoje, de português. A tia Silvia vai esclarecer, alguns pontos a quais nós estudamos, para que vocês possam estar aí na casa de vocês concluindo as atividades propostas e também tirando qualquer dúvida, caso ainda haja para a nossa prova de amanhã, tá? Primeiramente, eu dei para vocês uma leitura e uma interpretação de texto. O que vocês verão nessa leitura, a qual vocês farão aí na casa de vocês? Aqui, esse texto que a tia Silvia passou para vocês, ele é uma fábula. O que vem a ser fábula? Fábula é uma narrativa, onde os personagens da história serão sempre, os animais. Ou seja, todas as fábulas são recontadas pelos animais, que têm voz como se fosse um ser humano. E ao fim de todas as fábulas, não somente essas a quais vocês receberam aí na casa de vocês, vocês verão, uma moral da história, ou seja, um resumo de tudo aquilo que foi dito e que eles estão passando para vocês, através dos ensinamentos que eles aprenderam, com a história contada. Então, caso vocês queiram saber o que quer dizer moral da história, é isso, os ensinamentos passados. Quando vocês terminarem de ler essa fábula, vocês deverão fazer a interpretação baseada no texto que vocês terminaram de ler. Essas perguntas, elas deverão ser preenchidas no caderno de vocês. Não precisa copiar a pergunta novamente, desculpa. Vocês irão apenas colocar a letra a qual se dirige a pergunta ou o número, no caderno de vocês e a resposta. A resposta, ela tem que ser completa, ou seja, quando eu digo completa, eu quero dizer que ela tem que ser objetiva. Ela tem que passar para a tia Silvia o que vocês entenderam da pergunta, Cuidado aí, aproveite já esse texto para estar treinando, porque na prova eu também quero que vocês sejam objetivos, no que vocês estão respondendo. Não se esqueça que frase começa com letra maiúscula. Respostas começam com letra maiúscula. Fiquem atentos nisso, porque na prova de português, caso vocês não sejam objetivos na resposta e também na escrita, começar com letra minúscula, muito atentos a isso. A tia Silvia não vai considerar a questão toda, Eu vou dar só a metade da pontuação. Quando vocês terminarem, a leitura e a interpretação de texto, vocês farão uma leve lembrança, sobre as frases, os tipos de frase que a tia Silvia ensinou para vocês. A tia Silvia ensinou para vocês, alguns tipos de frase, Sendo que existem outros tipos de frase, mas no livro de vocês, vocês viram apenas as frases interrogativas, exclamativas e afirmativas. Aí, na atividade de vocês, irá aparecer a frase imperativa. Mas não precisem se preocupar, porque essa não vou
cobrar na prova, tá? Ela não aparecerá na prova de vocês. Vamos relembrar o que vem a ser frases afirmativas. Eu disse a vocês que a frase afirmativa será aquela frase, tá? Ou oração que dá o sentido de afirmação, ou seja, você vai ler e vai entender que alguém está afirmando alguma coisa, correto? Então vocês deverão procurar aí nessas orações dadas a vocês, onde existe uma frase que estará passando essa ideia de afirmação para vocês. Depois vocês viram a frase exclamativa. O que vem a ser uma frase exclamativa, tá? Frase exclamativa é aquela frase que vai dar o sentido de admiração, lembram? De espanto, susto, surpresa. Se a oração aí proposta na folhinha de vocês dar esse sentido a vocês, vocês poderão estar classificando como uma frase exclamativa. Mas ela tem que conter algumas dessas situações, tem que estar passando alguma dessas situações. Depois vocês viram a frase negativa, tá? O próprio nome já dá a ideia para vocês de que tipo de frase vocês irão procurar, tá? Será aquela frase a qual passará para vocês uma negação. E quase sempre, tá? Ela aparecerá acompanhada da palavra não, tá? Para que vocês possam estar achando melhor aí na casa de vocês. Então basta vocês lembrar que frases negativas, ela sempre, tá? Quase sempre aparecerá a palavrinha não, tá? E depois aí na atividade de vocês pede também, como eu disse, a frase imperativa, mas é só aí na atividade de vocês, tá? Na prova, a tia Silvia não irá pedir uma frase imperativa. O que vem a ser uma frase imperativa? É aquela frase que dá o sentido a você de uma ordem, tá? Um apelo. Ela sempre passará para você essa ideia de alguém lhe impondo alguma coisa ou fazendo um apelo de alguma coisa, tá? Isso é uma frase imperativa. Então, vocês também podem estar fazendo essa atividade e depois colando no caderno de vocês. Depois, a tia Silvia passou para vocês, tá? Algumas atividades relacionadas aos substantivos, tá? Quando nós aprendemos sobre os substantivos, nós vimos vários tipos de classificação do substantivo, né? Então, um deles, vamos começar aqui pelo substantivo, aonde fala dos gêneros feminino e masculino, tá? Vocês, o gênero, feminino e masculino, é o que dá a ideia, do que você está se referindo. Se está no feminino ou no masculino. E aí eu dei o exemplo, de alguns objetos e também das pessoas, de dentro da nossa casa. Se lembram, E disse também que o feminino e o masculino, ele sempre virá acompanhado de um artigo. Lembram-se? O feminino, ele virá acompanhado do artigo a, as, uma e uns. Viram? Tá? E o masculino, ele virá acompanhado do artigo o, os, uns e um, tá? Vocês, baseado nessa informação, poderão estar completando aí também o dever de vocês, onde fala do gênero feminino e masculino.
falei para vocês também que existem os substantivos coletivos. O que vem a ser substantivos coletivos? Substantivos coletivos é aqueles substantivos que dá a ideia de que coleção, né? E temos, né, vários substantivos onde podemos estar representando de forma, né, como coleção. E aí, vocês tiveram, né? Então, que exemplos são esses, tá? Por exemplo, vocês têm aí peixe. Quando eu me refiro a vários peixes, eu estou falando de quê? Muito bem, um cardume de peixes. Quando eu falo, tá, sobre abelhas, né, que eu estou me referindo a um grupo de abelhas, eu estou dizendo que eu tenho o quê? Um enxame, né? Quando eu falo, né, sobre bois, eu estou me referindo a uma quantidade maior de bois. Então, o coletivo dessa palavra boi será o quê? Boiada, né? Que estará dizendo na forma, né, de vários bois juntos, vários bois concentrados. Então, isso é coletivo, tá? Substantivo coletivo. Toda vez que eu estiver me referindo a um grupo maior, tá? Uma coleção de alguma coisa ou a uma quantidade maior, né, de um ser, eu irei classificar dessa forma. Nos coletivos, vocês podem estar pesquisando, porque vocês sabem que não existe só esse coletivo que a tia Silvia está dando aí para vocês, tá? Tem muitos outros, como nós também já vimos nas nossas aulas. Então, vocês podem sim, tá, estar pesquisando na internet, caso não encontrem ou caso vocês não saibam alguns desses coletivos aqui passados, tá? Então, vocês podem estar utilizando a internet como ponto de apoio para conhecer novos coletivos. Na nossa prova, eu irei pedir somente os coletivos que foram vistos por vocês, tá? Não irei trabalhar outro coletivo que vocês não tenham visto, tá? Porque na prova vocês não poderão pesquisar. Então, como eu já dei um grupo grande de coletivos para vocês, tá? Serão esses coletivos que eu irei trabalhar na prova. Então, podem se divertir aí do outro lado, estudando esses coletivos que vocês já viram, tá? Tanto nessa atividade como nas outras, para estar guardando um pouco desses coletivos. Depois que vocês aprenderam sobre os coletivos, eu falei também, né, sobre os substantivos, o quê? Primitivos e derivados. Primitivo, tá? É a palavra no seu sentido real. Exemplo, pedra. Eu quero saber o derivado da palavra pedra. Qual é? Muito bem! O derivado da palavra pedra nada mais é do que pedreira, pedregulho, né? Nós temos vários derivados que são formados a partir da palavra pedra, tá? Então, primitivo será a palavra no seu sentido normal e derivado é aquela palavra que sai de dentro de um primitivo, né? De um primitivo. Ela irá dar origem a outra palavra. Depois do derivado, primitivo, coletivo, desses dois substantivos que nós vimos também o substantivo próprio e o substantivo comum, né? Substantivo simples. E descobrimos que os substantivos próprios é aqueles que dão o nome às pessoas e também os lugares. Substantivos comuns são todos aqueles que dão sentido à palavra de outros seres, né? Bola, caneta. Substantivos, tá? Que vocês viram também. Abstrato e concreto. O que vem a ser o substantivo abstrato, tá? Lembrando, substantivos abstratos são aqueles substantivos que dependem de outro para existir, tá? Ele não consegue existir sozinho.
e também aqueles a qual nós sabemos, né, que existe, mas não podemos ver. Que a tia Silvia deu exemplo, né, de Deus. Deus, nós sabemos que ele existe, tá? Mas nós não o vemos, nós apenas sentimos. Os sentimentos também é um substantivo abstrato, né? A raiva, a saudade, a alegria, tudo isso representa um substantivo abstrato. Diferente do substantivo concreto, porque o concreto é todo aquele substantivo a qual nós podemos o quê? Ver, né? Pegar. Por exemplo, eu tenho em minhas mãos uma caneta. Ela é um substantivo concreto, porque eu posso pegar, eu posso ver, né? E depois nós vimos os substantivos também aí, né? Compostos. O que vem a ser substantivos compostos? Substantivos compostos é aqueles que são formados por mais de uma palavra, tá? Por exemplo, terça-feira. Terça-feira é um substantivo composto, porque ela é formada a partir de quantas palavras? Duas, né? Aí nós vimos girassol, guarda-chuva, né? Pé de moleque e muitas outras palavras a quais nós podemos classificar como um substantivo composto. Logo depois do substantivo composto, substantivo concreto e abstrato, nós vimos também, tá, o plural dos substantivos. Nós temos os substantivos tanto na forma do singular, que quer dizer o quê? Se eu mostro para vocês, aqui eu tenho o quê? Uma caneta. Se eu, tá, pegar outra caneta, eu tenho o quê? Duas canetas, tá? O grau do substantivo é isso, quando eu estou me referindo ele na forma do singular, tá? Que é a palavra caneta. E quando eu estou me referindo ao plural, que eu estou dizendo canetas, né? Ela, na sua forma do plural, estará sempre seguida do S, né? E no singular, ela estará apenas como caneta. E depois, a tia falou também para vocês sobre o grau do substantivo. O que vem a ser o grau do substantivo? É quando eu estou me referindo, tá, à palavra na forma aumentativa ou também na forma diminutiva. Quando eu quero me referir a algum objeto ou pessoa na sua forma real, né? Ou seja, comum, eu quero dizer que eu tenho uma caneta ou uma canetinha no diminutivo, tá? Quando eu vou me referir na forma pequena sobre esse objeto caneta, eu vou dizer que isso aqui é uma canetinha. E quando eu for me referir a uma palavra na sua forma aumentativa, como eu posso estar me referindo isso aqui, né, da minha caneta numa forma grande, eu posso estar me referindo a ela como um canetão. Eu estou dizendo para vocês que eu tenho um canetão, ou seja, uma caneta grande. Quando eu quero dizer que é uma caneta pequena, eu vou usar a forma diminutiva, que eu tenho uma canetinha. Viram como é fácil? Bom, a tia Silvia hoje, tá, nessa conversa informal com vocês, relembrou um pouquinho de tudo aquilo que nós vimos. Teremos também, né, a representação do tio, né, palavras que serão escritas com N, com R, não é isso? Que a tia Silvia deu aí também para vocês, mas isso vocês irão trabalhar na prática, tá? Mas as outras coisas, a quais eu pedi para vocês estudarem aí na casa de vocês, né, que eu quis dar uma pincelada, ou seja, repassar para vocês de uma forma rápida, breve e resumida, são essas, tá?
Quando vocês terminarem de concluir as atividades de vocês, tá? Se for hoje ainda, vocês podem estar enviando para a tia Silvia. Caso não termine hoje, tá? Podem estar mandando amanhã, logo após o término da nossa prova de português. Combinado? Quero aproveitar, né, como nós estamos falando em prova, para pedir desculpa a vocês, né, da nossa provinha de matemática ontem, a qual a tia Silvia teve que anular a questão 7, né, da prova de vocês, porque realmente vocês sabem que a tia Silvia, com essa coisa da visão dela, ela não percebeu que havia mudado a opção de escolha da resposta da prova, né, e aí aconteceu de vocês não poderem responder essa questão. Mas não tem problema, porque nós vamos continuar falando sobre os sólidos geométricos, né, nas nossas próximas aulas, e vocês, na nossa próxima prova, poderão estar executando essa tarefa, né, a qual nós tivemos que cancelar na nossa prova de ontem, tá? Agora, vocês fiquem aí, se preocupem com o português, tá? Fiquem aí, estudem. Muita atenção na nossa prova de amanhã, tá? Não se esqueça das orientações que a tia Silvia passou para vocês, tá? E façam uma excelente prova, combinado? A tia Silvia vai terminar por aqui para que vocês possam dar continuidade ao estudo de vocês aí na casa de vocês, tá bom? Amanhã eu não estarei com vocês, né, através da nossa videoaula, mas depois de amanhã eu estarei de volta e conto com vocês, tá? Fiquem com Deus, bons estudos e até amanhã na hora da nossa prova.